Bom, então hoje é dia 18/12, estamos aqui fazendo esse encontro para entrevistar o Dr. Marcos Flávio e a doutora Estefania Damboriarena, duas pessoas, dois funcionários da Embrapa Pecuária Sul. E a ideia é que a gente tenha uma conversa para entender um pouco melhor sobre a Embrapa, em especial sobre a Embrapa Pecuária Sul, sobre a atuação dela na agricultura do Rio Grande do Sul. E, bom, acho que primeiramente a gente gostaria de pedir para que vocês se apresentem, né? E essa conversa vai ficar gravada, né? Será postada como parte de um projeto de lançamento de uma cartilha sobre a Embrapa, um projeto de extensão que a gente desenvolveu na disciplina de Economia Rural, ali com o professor Glauco Schultz. E é isso, então gostaria que vocês se apresentassem primeiramente. Stefania. Perfeito. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Estefania Damboriarena, eu sou engenheira agrônoma, me formei na UFPEL e tenho mestrado aí na URGS em administração. Eu sou analista da área de gestão de negócios tecnológicos na Embrapa. E, atualmente, eu tenho a função, na estrutura organizacional da Embrapa, eu sou da chefia adjunta de administração, ou seja, atualmente eu cuido dos aspectos mais internos, né, das condições de trabalho para a execução da pesquisa, desde a parte orçamentária, gestão de pessoas, a parte de gestão dos campos experimentais e dos laboratórios, como estrutura de apoio à P&D, do qual o Marcos é o nosso gestor de pesquisa e desenvolvimento. Bem, eu me chamo Marcos Borba, eu sou veterinário de formação, me formei aqui mesmo na universidade local, depois eu fiz um mestrado em doenças parasitárias aí na URGS, na veterinária, no laboratório de eumintoses, e depois, já a partir do final do século XX, lá a partir de 98, eu fiz um doutorado, um tanto diferente, né, na linha o programa chamava-se Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Sociologia e Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje, nesses últimos 20 anos, eu tenho trabalhado muito mais numa perspectiva de como é possível, né, mobilizar as capacidades, os recursos, as características das diferentes regiões para construir isso que se convencionou chamar desenvolvimento. Atualmente, eu desempenho, assim como a Estefania, né, uma função gerencial, e sou o que a Embrapa chama de chefe de pesquisa e desenvolvimento aqui da unidade. Uma atuação também muito mais interna, no sentido de mobilizar a equipe de pesquisadores para alcançar alguns objetivos. Ok. O senhor trabalha, no caso, o senhor coordena as pesquisas no todo, assim? Isso? Eu coordeno a equipe de pesquisa, né? Eu até mantenho a minha linha de trabalho, mas obviamente que o meu papel é muito mais de criar as condições para que o conjunto dos pesquisadores possam desenhar e cumprir, né? Desempenhar com uma agenda de pesquisa que tem hoje algumas características, né? Que foram estabelecidas aí por essa atual gestão, né? Que está completando agora, completou em novembro 4 anos, os últimos 4 anos. Excelente, excelente. Bom, a gente preparou então algumas perguntas, né, para fazer para vocês. E a primeira pergunta que a gente queria fazer é a respeito de algumas questões, digamos assim, estruturais, né, sobre a Embrapa Pecuária Sul. Como, por exemplo, há quantos anos ela existe, qual é mais ou menos o número de funcionários, se vocês teriam assim alguns números gerais para trazer para a gente sobre a unidade em Bagé, né? A Pecuária Sul é em Bagé. Isso, alguns números gerais da unidade de Bagé. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, talvez seja importante, né, que todos saibam, né, que a Embrapa, ela como uma empresa pública nacional, ela tem as chamadas unidades descentralizadas, né, e nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 4 unidades descentralizadas da Embrapa, né, e a Embrapa Pecuária Sul, que está localizada em Bagé, a qual nós trabalhamos, o Marcos e eu, ela, inclusive, assim, já antecipo e convido a todos, né,
o ano que vem, no dia 13 de junho, né, de 2025, nós estaremos fazendo 50 anos como uma unidade descentralizada da Embrapa, né? Ou seja, meio século, né, muito mais do que a idade de todos vocês três que estão aqui nos entrevistando, e para a gente, assim, é um orgulho, né, participar de uma instituição que tem esse tempo de existência, e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né, da gente levar a cabo uma instituição que tem 50 e que sempre precisa pensar o seu futuro constantemente. Aqui, na nossa unidade, nós somos um quadro funcional de 111 empregados, tá? Dos quais, é importante dizer, nós atualmente estamos com 94 dessas vagas preenchidas, tá? Estaremos, vamos dizer, é público, existe um edital neste atual momento para concurso, para a Embrapa como um todo. Depois de muitos anos, a Embrapa vai está com o edital aberto, do qual aqui na nossa unidade nós pretendemos completar o quadro, chegando aos 111 empregados. Esse quadro de 111 empregados, ele é composto pela estrutura organizacional da Embrapa em 4 cargos, que são o cargo de pesquisador, o cargo de analista, o cargo de técnico, que compreende tanto as áreas administrativas quanto as áreas de apoio à pesquisa, que seriam técnicos para campos experimentais ou técnicos para atuação em laboratórios, e também os chamados assistentes, né, que são os profissionais que fazem todo o apoio e o suporte à área de infraestrutura e à área de execução mesmo das atividades operacionais de pesquisa e desenvolvimento e também a área de transferência de tecnologia. Então, neste momento, essa é a nossa estrutura, esse é o nosso quadro, e vocês vão me perguntar, Estefania, por que tu estás dizendo que o quadro é de 111, mas tu me dizes que estão em 94? Porque nós tivemos aposentadorias recentes, infelizmente tivemos também falecimento de alguns colegas, inclusive pedimos para transferir esta entrevista em função do ocorrido, e então nós estamos na expectativa do concurso que está previsto para se realizar, de completar esse quadro para o quadro de 111 empregados, que nos critérios gerais da Embrapa foi dimensionado para esta unidade da Embrapa. Então, em princípio, essa é a nossa estrutura. A gente tem uma estrutura física composta, né, de vários prédios com salas de trabalho e estruturas laboratoriais, e temos os campos experimentais, todos eles vinculados aqui em Bagé, sob gestão da nossa equipe. Bom, desse quadro geral, então, de 111 empregados, né, 33 seriam pesquisadores. Recentemente, a Embrapa criou um mecanismo de acomodação, né, dos seus quadros, abrindo a oportunidade de alguns pesquisadores migrarem internamente, né, encontraram. Então, nós tivemos alguns colegas que são naturais, né, de outros estados do Brasil e que acabaram retornando para as suas regiões. Hoje nós temos, então, 27 pesquisadores em atuação, as demais vagas serão preenchidas no concurso mencionado pela Estefania, mas nós temos, por exemplo, hoje na gestão, né, tem 3 colegas pesquisadores e ocupando algumas outras funções também importantes na gestão, são pesquisadores. Então, de fato, no momento, nós temos 22 pesquisadores trabalhando com projetos e nós temos as 6 vagas, né? Então, isso sempre vai acontecer, né? De forma geral, os espaços, as funções de gestão têm sido historicamente ocupadas por pesquisadores, então sempre, em algum momento, uma parte da equipe está dedicada a essas funções. Ok, muito obrigado. Então, uma outra pergunta, né, que a gente pensou e que eu acho que já vai nesse gancho de falar principalmente sobre os pesquisadores
E interessante isso, né? Como os pesquisadores também participam da gestão da Embrapa, né? O que faz bastante sentido, visto que é uma instituição de pesquisa. Como é que é o processo de desenvolvimento de novas tecnologias dentro da Embrapa? É uma ideia que surge de uma mesa redonda? É uma demanda dos produtores? Tem um tempo médio que uma pesquisa demora? Como é que é o ciclo de vida do desenvolvimento de uma tecnologia dentro da Embrapa? Bem, Tefa, depois se tu quiser complementar, eu vou fazer um apanhado geral, né? A Embrapa, nos últimos, pelo menos 6 anos, né, vem se organizando, ou vem organizando aquilo que ela tem chamado do seu macro processo de inovação. Tem, então, algumas figuras programáticas, por exemplo, né? Nós temos a figura operacional, o projeto, mas existem os portfólios, ou seja, que são espaços onde se definem temas específicos e que há um conjunto de projetos, e também há a situação dos programas, que aí é para dar enfrentamento a problemas mais complexos, de uma abrangência territorial maior. Tem essas 3 figuras, digamos assim, que são operacionais estruturantes de pesquisa. Então, a Embrapa, né, na perspectiva dos portfólios, que é como se organiza de forma geral os temas, né, a Embrapa, até recentemente, tinha 33 desses portfólios, ou seja, grandes temas, né? Uma estrutura que aborda grandes temas. Atualmente, né, houve uma reformulação, então são apenas 8 portfólios, são grandes temas, muito mais alinhados com as questões mais contemporâneas, né, relacionado aí com os nexos, com as conexões da agricultura, com as questões climáticas, com as questões de saúde, com toda uma revolução digital que está acontecendo, né? E dentro desses portfólios, a Embrapa tem temas que são reconhecidos como desafios, né, necessários, né, de que a empresa se debruce sobre eles, que são chamados os desafios de inovação. Então, tem 8 portfólios de pesquisa e desenvolvimento e cada um deles tem um número X de grandes assuntos, de grandes temas, de problemas reais, que a Embrapa assume o compromisso que num período X, ela faz um planejamento estratégico para 10 anos, obviamente que ele é revisado a cada 4 anos, tá? Então, no momento, a Embrapa tem 101 desses desafios de inovação, certo? Então, os editais internos, eles são lançados finalizando para aqueles assuntos, para aqueles temas que a Embrapa gostaria de ver, né? Então, há uma competição interna, os projetos, todos os editais são competitivos, a taxa de aprovação dentro da Embrapa, ela é inferior a 25%, cada unidade tem um número definido, né? Embora isso esteja em revisão, mas até então ainda é vigente. Por exemplo, a nossa unidade pode submeter no edital mais amplo da Embrapa, no máximo 4 projetos, certo? Bom, existem outros tipos, a Embrapa trabalha bastante com a ideia da inovação aberta, ou seja, com o co-desenvolvimento, né? Ou a co-criação, que são um pouquinho diferentes. O co-desenvolver é tu encontrar parcerias para dar seguimento, evoluir algum tema que já esteja em andamento, e a co-criação seria quando a Embrapa e algum parceiro, desde a concepção, desde a elaboração de uma ideia, trabalharia junto. Então, esse processo de inovação aberta é um outro elemento fundamental na programação. Mas, do ponto de vista geral, então, tem essa grande estrutura que é conectando a Embrapa com os grandes temas do mundo contemporâneo, e nessa segmentação, nessa estruturação por portfólios, cada um deles abriga um conjunto importante de assuntos, de temas, de problemas que devem ser resolvidos. De forma geral, essa é a estrutura da Embrapa. E talvez só assim, complementando de ordem absolutamente pragmática, né? Ou seja, a Embrapa tem uma estrutura denominada, vamos dizer assim, de inovação aberta, onde há prerrogativa, né, de que ocorram, vamos dizer assim, contatos do meio externo, seja diretamente de organizações de produtores, ou seja, de atores, vamos dizer assim, da indústria ou das cadeias, ou a denominação que se quiser dar
para os segmentos que atuam, vamos dizer, no ramo das diversas dimensões de atividade da Embrapa, e a gente tem a prerrogativa de poder estabelecer o que o Marcos disse, né, as parcerias, que geralmente são negociadas, se formalizam em contratos de cooperação técnica e financeira, e se desenvolvem projetos específicos também alinhados à estratégia geral sempre da Embrapa, mas por demanda ou por construção conjunta entre o interesse da Embrapa e o interesse do ator, seja ele individual ou coletivo, né? E isso é vamos dizer assim, uma prática que toda ela pressupõe esse alinhamento, né, com a estrutura organizacional apresentada pelo Marcos do ponto de vista, vamos dizer, da estratégia geral da Embrapa, né. E a outra questão sempre essa é uma grande pergunta, né, tudo sai da cabeça de quem ou das cabeças de quem, né? Então, eu acho que tem uma outra questão muito importante, né, é que toda ideia que se transforma em um projeto, em uma proposta, ela nunca é conduzida individualmente, né? Existem instâncias de submissão, o Marcos mesmo lidera, vamos dizer, a gente tem cada unidade da Embrapa, tem o seu comitê técnico interno, e a nível corporativo existem, né, os comitês também de gestão, no caso dos portfólios, enfim. Então, há um alinhamento entre a ideia, a iniciativa individual ou de uma pequena equipe, mas ela sempre é submetida à apreciação, né, dos pares ou de instâncias superiores dentro da estrutura da empresa. Então, mas só para ver se eu compreendi bem, então, essa parte da inovação que não é cocriada, né, que é da própria macroestratégia da Embrapa, os pesquisadores elaboram propostas e submetem dentro dessas estratégias, podendo ou não ser selecionados. Perfeito. A Embrapa tem um conjunto de chamadas anualmente, de editais, né, para receber e avaliar e aprovar projetos. Tem alguns que são contingenciados, é o termo que se usa pela a própria diretoria pode induzir alguns temas, né, e criar editais com temáticas específicas, que é o interesse mais geral da empresa, mas nós temos algumas chamadas que são competitivas e que tem para atender esses diferentes portfólios. E para vocês terem uma pequena ideia, os portfólios, né, eu me referi a 8, na verdade são 9, né, porque tem uns que são parecidos e trabalham juntos, mas seria um primeiro portfólio, é o tema geral da agroecologia e da inclusão socioprodutiva, né? A Embrapa vislumbra na abordagem da agroecologia uma alternativa muito relevante, né, para uma certa crise que se vive do modelo, né, de produção agrícola, a inclusão socioprodutiva como uma demanda, talvez uma das principais demandas da Embrapa, né, de trabalhar na perspectiva de possibilitar a inclusão de um contingente importante de agricultores, né, de tipos de agricultores que foram permanecendo um pouco marginalizados no processo de modernização. Um outro grande tema que a Embrapa trabalha é a questão da bioeficiência, né, da agropecuária, a questão da biorevolução, com a questão da economia, da agricultura de base biológica, bioinsumos, etc. e tal, a economia da biodiversidade, a economia verde. Um elemento fundamental é trabalhar na perspectiva do protagonismo do consumidor, ou seja, atendendo esta lógica das mudanças na demanda, né? Seja por uma transição demográfica, com o envelhecimento da população, mas seja por novos hábitos, né, da sociedade, no sentido de demandar produtos cada vez mais específicos, né, com características especiais, com cada vez mais ênfase aí na questão da sustentabilidade. No desenho, outro portfólio, outro grande tema seria o desenho de sistemas
agropecuários, sistemas produtivos resilientes e sustentáveis. A ideia é se trabalhar cada vez mais na perspectiva do sistema, tirando ênfase no componente, né? Seja numa cultivar, seja numa linhagem animal, e pensando cada vez mais na perspectiva do sistema. A questão da climática, né? Transformação climática e ecológica é um elemento. E, por fim, eu já tinha comentado a importância da transformação digital na agropecuária, que é outra tendência bastante relevante. Então, seria, de forma bastante ampla, esses 9 temas que orientam, são os direcionadores da atuação na Embrapa em escala nacional, e para cada tema desses tem um conjunto de problemas, que são os desafios de inovação, que já foram discutidos, definidos com a participação, inclusive, de parceiros externos da Embrapa, e que estão lá e que são apresentados nas chamadas. Então, os pesquisadores, né, interessados em contribuir com a solução de determinado problema, formulam o projeto, submete e busca a sua aprovação. Em não aprovando na Embrapa, sempre há a possibilidade, nesta lógica que comentávamos antes, de buscar parcerias, né, e inclusive com financiamento externo à Embrapa. Né? Tem o centro da soja, o centro da floresta, o centro do gado de corte, e tem os centros com ecorregionais, que trabalham muito mais tendo como referência, né, o bioma, os ecossistemas e aonde atuam, né? E aí nós temos a Embrapa Pantanal, tem a Embrapa Clima Temperado, e a nossa unidade, apesar de se chamar Pecuária Sul, ela é uma unidade com uma atuação nesta lógica de ecorregional, certo? Nós reivindicamos e temos, por vias de consequência, a designação para operar no que seriam os ecossistemas campestres do sul do Brasil, que inclui campos do bioma Pampa e campos do bioma Mata Atlântica, né? Inclusive até o Paraná. Então, a nossa área de atuação são as regiões dos campos do sul, né? Os campos sulinos, que incluem os campos de altitude da Mata Atlântica e os campos do bioma Pampa. Ok, pessoal, primeiramente desculpem por esta falha técnica da normal. minha internet aqui. Eu não sei para onde foi a conversa, né? Porque eu estava... Eu tinha uma questão quanto às parcerias, né? O comentou que a Embrapa ela tem esse ESC, ele acaba fazendo bastante parcerias. Essas parcerias, elas são feitas com cooperativas, elas são feitas com meio acadêmico. Eu fiquei com essa dúvida se existe uma forte cooperação junto com o meio acadêmico. Bem, eu vou primeiro, Tefa, depois tu vai. Nós não exploramos muito assim ainda, né, na nossa conversa, a forma de organização desta nossa unidade. Obviamente, né, eu respondi a questão de que nós somos filiais de uma empresa, a Estefania trouxe a certa autonomia na gestão, mas nós temos, de certa forma, uma autonomia em termos de organização, embora do ponto de vista da composição, né, da estrutura mesmo, há uma certa... não chega a ser uma exigência, porque às vezes há uma impossibilidade, mas o ideal é que haja um espelhamento na estrutura da sede da empresa, por exemplo, nas unidades. Às vezes o que acontece é que unidades pequenas não conseguem exatamente, né? Mas a nossa unidade estabeleceu, a partir de 2020, quando assumiu a atual gestão, né, como forma de trabalho, entre a sua estratégia de trabalho, o foco na relação com redes, ou seja, com organizações públicas ou privadas, né? Por que isso? Por quê? Porque as redes são organizações horizontais e que têm sempre uma correspondência geográfica. Então, ao nos relacionarmos com organizações, e eu vou citar algumas logo em seguida, né, nós ganhamos abrangência, nós ganhamos amplitude, nós ganhamos escala na nossa forma de atuar. Agora, não há nenhuma restrição, né, inclusive isso já está previsto, né, é uma evolução no marco de referência de ciência e tecnologia do Brasil, de que a gente pode definir, né, segundo nossos interesses, quem seriam os parceiros, que é outro aspecto daquela autonomia, né,
que é limitada, mas existe, né? Por exemplo, nós temos parcerias com as federações, por exemplo, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura mais empresarial. Nós temos com cooperativas, nós temos com associações de produtores. Aqui na região tem uma associação importante de agricultores, de pessoas jovens, né, que é bastante representativa. Nós temos parcerias com universidades, com outras unidades da Embrapa, com empresas de diferentes portes, né? Temos várias parcerias com microempresas, com startups, por exemplo, no desenvolvimento de ativos digitais, né? Assim como temos com a federação, temos parcerias com o Ministério, ou seja, não há uma delimitação. As parcerias são constituídas como parte da estratégia para se chegar a algum determinado tipo de resultado. Perfeito. Perdão, eu achei que a Estefania ia falar alguma coisa. Bom, mas entrando no gancho, então, disso tudo que está sendo dito, né, a gente queria que vocês trouxessem alguns exemplos de tecnologias que foram recentemente desenvolvidas pela Embrapa Pecuária Sul, ou que estão sendo desenvolvidos, se puder falar também, não sei se existe algum sigilo, mas enfim, exemplos assim concretos. A gente chegou a pesquisar alguns, né, inclusive bem interessantes. Alguns que eu admito que eu não tinha conhecimento técnico para entender, mas, enfim, isso, gostaria que vocês trouxessem alguns exemplos. Bom, para responder isso, eu gostaria de posicionar da seguinte forma. A nossa unidade, e eu estou fazendo referência várias vezes à atual gestão, né, porque é uma certa inflexão, digamos assim, no processo histórico de funcionamento dessa unidade. Nós tivemos o entendimento desde o princípio que era fundamental que esta unidade da Embrapa, que tem, né, a sua história marcada por uma vinculação com a pecuária, embora com atuação um pouco mais abrangente, né, com foco muito mais espacializado do que pelo produto em si, mas que nós não deveríamos perder isso, não haveria nenhuma razão para nós abrirmos mão desse DNA, digamos assim, associado à pecuária, mas que, obviamente, nós precisaríamos vincular e posicionar a pecuária no contexto do mundo contemporâneo, do mundo de hoje. E o posicionamento da pecuária no mundo de hoje nos remete a pensarmos nas vinculações da pecuária com grandes temas, com os grandes desafios em escala global, que são as relações, né, as interações, os nexos da pecuária com a questão climática, dos nexos da pecuária com a questão ambiental, né, do nexo da pecuária, especialmente dos produtos da pecuária com a saúde humana, com a nutrição humana, e, obviamente, que a relação da pecuária com a questão do desenvolvimento, desse processo de transformação, de criação de novas dinâmicas sociais e ambientais nos espaços, né? Que é o que, convencionalmente, aí se entende por desenvolvimento, né? Bom, nessas relações, a pecuária vem sempre vinculada como responsável pelo problema. Tá? O primeiro passo foi nós assumirmos publicamente que nós não estamos de acordo com isso, e nós trabalhamos com a noção de que a pecuária não só não está relacionada com os problemas, como ela é parte fundamental da solução de todas essas questões. Certo? Para nós, a pecuária é um componente fundamental da questão climática, certo? E assim como da questão ambiental. O bioma Pampa, pelas suas características, né, como um ambiente fundamentalmente campestre, onde o componente arbóreo é muito recente, numa escala distúrbio fundamental para manter a sua cobertura e a sua diversidade, e esse distúrbio chama-se pastejo. Ou seja, se nós retirarmos os animais pastadores, os ruminantes, especialmente de cima do bioma Pampa, ele vai se transformar em outra coisa. Seguramente com menor diversidade em um outro tipo de cobertura, né? Da mesma forma da saúde, nós entendemos que as proteínas de origem animal e a gordura de origem animal são elementos fundamentais da saúde e da nutrição de qualidade dos humanos. Elas não estão associadas com
problemas de saúde. E a mesma coisa com relação ao espaço, né, que a pecuária teria pouca capacidade de gerar dinâmicas sociais, econômicas nos espaços. Nós entendemos que sim, há um espaço e por isso, inclusive, o nosso foco na relação com as redes, com as organizações que já ocupam determinados espaços.